Pessoal, bom dia, paz do Senhor, uma manhã abençoada de terça. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. E se você quiser saber mais sobre aconselhamento, é só mandar um e-mail para o e-mail que estará fixado no primeiro comentário. Eu, observando a palavra de Deus, eu sempre chego à conclusão de que Deus ele não trabalha realmente com aquilo que é um padrão estabelecido pelo homem. E para o homem há uma certa obviedade, né? Uma certa lógica naquilo que vem a ser alguém que está preparado. De fato, quando nós participamos de algum processo seletivo, e eu acho que todo mundo já participou na vida de algum processo seletivo, né? Vai conseguir a vaga, irá conseguir a vaga aquele que está mais qualificado, aquele que teve uma maior desenvoltura durante as entrevistas, durante o processo. Então, o mais preparado é o qualificado para receber aquela vaga determinada, específica, né, dentro daqueles requisitos também já pré-estabelecidos. Deus ele trabalha de uma forma totalmente diferente, né? Quando a gente vê Davi, é claro que a lógica humana dizia assim, olha, se alguém tiver que ser rei no lugar de Saul, vai ter que ser um guerreiro, alguém forte, alguém que o povo olhe para ele e fale, esse é o nosso rei. Nós temos que respeitar esse cara é muito forte, esse cara é muito inteligente, né? E é isso, ele de fato é o nosso rei. E aí Deus vai lá e escolhe um garoto, né? E o profeta Samuel unge aquele jovem chamado Davi, alguém que talvez num olhar humano fosse desprezado facilmente. Então a lógica humana já foi contrariada. Agora, quando nós seguimos pela lógica de Deus, não é difícil entender. O Senhor, ele sempre considerou a sua nação como o seu rebanho, e ele sendo o pastor. Então, o povo de Israel ele sempre foi considerado o rebanho de Deus. Então, o Senhor ele precisava de alguém para poder desenvolver ou até mesmo executar o trabalho que ele, o Senhor, executava, realizava, né? Que era de pastorear, de guiar, de conduzir, de orientar. E nós vemos Moisés como essa figura, claramente. E quando nós olhamos para Davi também tem essas características. Vale aqui lembrar que Davi, ele era pastor de ovelhas, né? E quando ele foi chamado à unção, ele foi retirado de trás da malhada do seu pai. Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Então, segundo a lógica do homem, talvez não fosse ele o guerreiro necessário, que era preciso para poder liderar o povo. Mas segundo a lógica de Deus, ele era o pastor que arrebanharia, que conduziria, que guiaria ali o seu povo, né, o rebanho do Senhor. Quando eu vejo Moisés, não é diferente, né? Moisés é um personagem que ele tinha ali toda uma história, já sendo preparado para ser alguém grande no Egito. Já era, né? De certa forma era alguém já que tinha sua relevância. Era filho da filha de Faraó, um príncipe do Egito. Há muita controvérsia sobre... Tem gente que diz que ele estava sendo preparado para ser faraó. Eu não acredito, mas eu creio que ele ia ter uma ascensão muito grande. Seria talvez o braço direito do faraó. A história não dá detalhes, nem a história bíblica, nem a história secular sobre isso. Agora, fato era que ele deixou muita coisa para trás. E ele preferiu sofrer com o povo. E ele foge para o deserto de Midian, e quando chega no deserto de Midian, ele começa a cuidar das ovelhas do seu sogro, Jetro. E ele fica ali cuidando das ovelhas do seu sogro, né? E já estava com 80 anos. Eu acho que a expectativa dele não era das melhores. Eu acho que não tinha grandes expectativas. Imagina, se alguém virasse para ele e falasse assim: Moisés, chegou a hora, Moisés. Chegou a hora de um novo ciclo na sua vida. Chegou a hora de um novo momento na sua história, né? Pegasse um pentecostal, um crente pentecostal e colocasse lá naquela época para falar isso para ele. Ele ia falar: você tá doido, eu já tô com 80 anos, eu vou para lugar nenhum, eu tô aqui cuidando das ovelhas que nem minhas são, mas eu tô aqui. Tava lá em Midian, naquele cenário, naquela situação. Porém, o Senhor tinha planos sim para ele, contrariando toda a lógica, a idade dele, né? Midian, tem um detalhe, era um pequeno povo que não tinha compromisso com Deus, né? Era típico de uma religiosidade. Tinham vários deuses. O sogro de Moisés mesmo era um sacerdote de lá. Então era o cenário. Moisés não tinha nenhum bem. E as ovelhas que ele apacentava eram do seu sogro.
E ele já achava que era o final da sua vida, não tinha para onde correr. Mas o Senhor, contrariando a lógica, chamou Moisés no meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia, e o levou a uma nova etapa, a um novo caminho, a um novo momento na vida dele, aos 80 anos. A nossa lógica nos limita demais. O mover de Deus é totalmente diferente. Às vezes a gente olha a nossa vida, a vida é breve, né? É breve, mas quando nós olhamos, a gente pensa assim, poxa, a vida é breve, mas às vezes a gente passa por tanta coisa que parece que a gente viveu algumas vidas na nossa vida. Né? Parece que são tantas etapas, tantos momentos que a gente fala, rapaz, olha o que eu... Olha onde eu estava no tal dia, olha o que eu fazia, olha os meus costumes. Então quando a gente pega aquelas fotos antigas, a gente recorda, né? A gente fala assim, nossa, eu não vestiria mais essa roupa, eu não cortaria meu cabelo mais desse jeito. É engraçado, né? Parece que a gente não se reconhece. Parece que a gente viveu algumas vidas numa vida que é breve, mas parece às vezes que é tão longa, né? E quando nós olhamos para a nossa trajetória, para a nossa história, né? As nossas histórias, nós pensamos, aquele momento de tal ano até tal ano foi o melhor momento da minha vida. Foi o momento onde eu vivi de fato aquilo que era a plenitude de Deus para mim. Foram os meus anos de ouro. E as nossas expectativas, às vezes, elas afundam, né? Elas afundam. Elas vão lá para baixo. São as menores. Quando há expectativa, às vezes não há expectativa nenhuma. Depois de tanto tempo, tanta coisa vivida, possa ter algo novo de Deus. Então, quando se escuta alguma coisa tipo, Deus está trazendo algo novo, existe um novo tempo, um novo momento, de fato, muitas vezes parecem palavras vãs, palavras vazias, palavras que nós não nos apegamos, nós não acreditamos. Por isso que Deus, em alguns casos, ele vai mandar profetas, em outros casos ele vai falar o coração da pessoa em sonhos, em outros casos ele vai aparecer no meio de uma sarça que queima, mas não se consome. Porque era necessário que a fé, o entendimento, a intimidade, o conhecimento de Moisés acerca de Deus alcançasse um outro nível, ganhasse uma profundidade muito maior. E aí Deus se revela para ele. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Era hora de ele tirar as sandálias. As sandálias representavam todo o passado de Moisés, tudo que ele viveu até aquele momento, os caminhos por onde ele tinha percorrido, de onde ele tinha vindo, que ele tinha trilhado. Deus nessa manhã manda te dizer, tira as sandálias dos teus pés. O Senhor está te conduzindo a um ambiente de terra santa, porque Ele se fará presente na sua vida, na sua casa. Moisés, ele recusou. É a verdadeira jornada do herói, né? Quando a pessoa ela recusa, depois ela aceita, e tem todos os contratempos. Ele recusou a princípio. Ele questionou a sua dicção. Ele não foi uma falsa humildade, foi até com muita sinceridade. Ele disse, Senhor, eu não vou conseguir falar. Meus lábios são pesados, minha língua é pesada, é travada, eu não vou conseguir. Manda outro, escolheu o mensageiro errado. E Deus ele fala, olha, quem deu a língua ao homem não fui eu, quem fez o mudo falar e o surdo ouvir, não fui eu, Senhor. Vai agora, pois, e eu irei contigo. E, de fato, foi uma nova etapa e a melhor etapa, o melhor momento na vida de Moisés. Aos 80 anos, sem perspectivas, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, no deserto de Midian, esperando já até mesmo o fim do ciclo da sua vida, Deus o chamou, o levantou, o ungiu e o conduziu a um momento de milagres.
um momento único. Ele viu coisas, ele ouviu coisas que talvez nenhum homem tenha vivido e visto e escutado nessa terra. Ele viu o mar se abrir após esse chamado. Ele viu a água saindo da rocha. Ele viu o pão caindo do céu. Ele subiu o monte de Deus e ele conversou com Deus. Ele viu Deus escrevendo a lei nas tábuas de pedra, nas placas de pedra, nas tábuas da lei. Ele viu e ouviu algo que nem nos maiores sonhos de Moisés ele poderia imaginar. Ele conheceu de fato o Deus dos ancestrais dele. Porque antigamente, porque na verdade era o Deus dos antigos. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como o Senhor se revelou, eu sou o Deus dos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas naquele momento, também era o Deus de Moisés. Alan, o que você quer dizer com isso tudo? Pensa às vezes, pensa na sua vida. Olha para o momento que você está vivendo agora. E eu estou falando pelo que eu passo também, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo na minha vida. E às vezes a gente olha para trás, a gente faz uma retrospectiva e a gente fala, já foi. Daqui para frente é só empurrar com a barriga. Daqui para frente, o que vier tá bom, tá no lucro. E o Senhor ministrou ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que Deus quer ministrar muitos corações nessa manhã. Quantas vezes eu questionando ou afirmando isso para o Senhor, já foi. E para frente é contar os dias para a eternidade, empurrando com a barriga. O Senhor virou para mim e disse, o meu tempo para você ainda é chegado. E eu não entendi aquilo. E nós não entendemos quando o Senhor fala isso. Que tempo é esse? E o Senhor ministrava dizendo, o tempo de exaltação, o tempo onde você de fato vai viver tudo o que eu sonhei para você. E eu fico pensando, eu falei, Senhor, mas eu estou quase 40 anos. E eu sei que tem irmãos, eu tenho amigos que conversam comigo, que passam por processo, amigas e amigos, irmãos e irmãs que falam, Alan, eu estou quase 50, eu estou quase 60. E aí o Senhor vem e fala um negócio desse, um trem desse. O meu tempo para você ainda não chegou, ainda é chegado, vai chegar. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que Deus ele faz, que Deus ele pode, que Deus ele nos surpreende. Então não pense que é o fim. Não pense que você chegou ou você já viveu tudo aquilo que você tinha que viver. Espere um tempo de renovo e um tempo de milagres de Deus na sua vida. Se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, não é coincidência. Se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, não é algo aleatório. Não é algo que aconteceu. Você abriu o YouTube como rotina e estava ali, não. Eu creio que se você está ouvindo isso nessa manhã, essa mensagem, é porque Deus quer te dizer algo. É porque Deus quer te falar que não viveu ainda, você não viveu ainda o melhor ou a maior parte do projeto dele para a sua vida. Que aquilo que o Senhor quer operar na sua vida ainda não chegou, mas vai chegar. Que essa nova história, parece até brincadeira, né? Eu tô aqui falando com vocês, tá passando o carro do ferro velho e é sempre assim, aqui passa o carro da galinha vendendo os ovos que a galinha chorou para botar, agora passou o carro do ferro velho. Quando ele passou aqui agora, aí cantou o louvor, uma nova história Deus tem para mim. Essa brincadeira, eu acho que é uma confirmação, não existe coincidência, é uma coincidência. Uma nova história Deus tem para você, minha irmã. Depois disso eu vou encerrar aqui. Está confirmado, a palavra está confirmada. Uma nova história o Senhor tem para você e para mim. Eu tenho certeza que Deus ele vai recomeçar, reconstruir, restaurar
E às vezes o novo não é de todo novo, né? Às vezes é o velho que foi quebrado, destruído, roubado, tomado, e o Senhor vai lá e refaz, reconstrói, restitui, restaura. Mas é novo. Ele deixa como novo. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.